olhos da professora e fez xixi na frente de todo mundo. Ela então contou pros pais e a professora foi demitida. Esse influenciador descobriu que no final do dia todos os fast food jogam o resto da comida deles no lixo. E que se você pedir essa comida de graça, eles dão. E aí ele resolveu testar essa teoria. Ele foi em 3 restaurantes diferentes e pediu pelo resto da comida. Eles confirmaram que eles estavam jogando a comida fora, mas quando ele pediu um de graça, eles falaram que eles não podiam dar, mas eles podiam dar um desconto pra ele. Se ele comprasse um, ele ganhava um de graça. Is there any way I'd be able to get anything for free? Not for free, but have buy one, get one free. Oh, okay. Ele, então, foi pro segundo restaurante. Lá eles disseram que as pessoas que trabalham no restaurante primeiro pegam tudo que eles quiserem e levam pra casa, e depois eles jogam fora. E quando ele pediu a comida de graça, eles falaram que não podiam dar. Is there any way I'd be able to get anything for free? E no terceiro e último restaurante que ele foi, ele perguntou se eles estavam jogando a comida fora e eles disseram que não. Mas ele também disse que viu eles literalmente embalando a comida pra jogar ela fora na frente dele. E mesmo assim, eles disseram que não estavam jogando nada fora só pra não dar comida pra ele. E o resumo do experimento foi que ele não conseguiu nada de graça e toda essa comida foi pro lixo. O que vocês acham disso? Acredite ou não, essas pessoas não são gêmeas. Isso porque todo mundo na Terra tem aproximadamente 6 pessoas idênticas a ela, chamadas doppelgangers. E o motivo pelo qual isso acontece não é tão óbvio assim. Um jeito de entender isso é olhar essas duas fotos aparentemente idênticas do Einstein. E quando desvira, você percebe que não são nada iguais. Isso porque o nosso cérebro adora reconhecer padrões. E quando você pega 2 doppelgangers, você vai perceber as características que se alinham quase perfeitamente, enquanto o seu cérebro ignora as diferenças, como a curva do nariz ou o sorriso. Por isso, as pessoas parecem muito mais parecidas do que elas realmente são. Acredite ou não, essas pessoas não são gêmeas. Isso porque todo mundo na Terra tem aproximadamente 6 pessoas idênticas a ela, chamadas doppelgangers. E o motivo pelo qual isso acontece não é tão óbvio assim. Um jeito de entender isso é olhar essas duas fotos aparentemente idênticas do Einstein. E quando desvira, você percebe que não são nada iguais. Isso porque o nosso cérebro adora reconhecer padrões. E quando você pega 2 doppelgangers, você vai perceber as características que se alinham quase perfeitamente, enquanto o seu cérebro ignora as diferenças, como a curva do nariz ou o sorriso. Por isso, as pessoas parecem muito mais parecidas do que elas realmente são. Pegadinhas que são ilegais em outros países. Na Suécia, nunca pinte a casa de alguém de outra cor, porque lá, pra mudar a cor da sua casa, você precisa de autorização do governo. Então, se te pegarem, pode dar uma multa salgada. Nos Estados Unidos, tocar a campainha de alguém e sair correndo pode ser considerado invasão de propriedade. E se chamarem a polícia, você pode ser preso. No Japão, você nunca deve colocar sorvete na caixa do correio de alguém. Isso porque é crime colocar qualquer coisa que possa danificar o objeto, incluindo o sorvete. E isso pode dar até 5 anos de prisão. Se algum dia você quiser postar uma informação falsa pra zoar os seus amigos, não faça isso na China, porque lá você pode ser preso por até 3 anos por postar informação falsa, mesmo que seja meme. Pra garantir, não faz nenhuma dessas pegadinhas em nenhum lugar. Crianças sinceras. Quem traiu Jesus? Meu pai, porque ele traiu minha mãe também. A mãe falou que ia fazer caminhada e ele não gostou? Não, mãe, eu amo você, gorda. Eu sou gorda, é? Ela tava cuidando da pele do pai, até que ele fez um pedido. Capricha, filha. Me deixa aí uns 20 anos mais novo, tá bom? Paizinho, milagre eu não faço não. O que você mais gosta na escola? De nada. Esse menino não tava conseguindo soprar a velhinha, até que... Essa cuspiu o Guto. Não, cuspi não! Cuspi não! Hora de fazer um pedido. Eu quero ser um ônibus. A filha não aguenta mais. Papai. A boca. Quê? A boca. A reação dessa menina percebendo que tinha picles no lanche dela. Vamos fechar o olho pra orar? Por que a menina tá pensando? Opinião forte sobre as manifestações. O que é que você acha desse povo todo reunido aqui? Uma perda de tempo. Não vai mudar nada. De qual país vai ser um bebê se ele nascer num avião? Depende de qual país ele estiver sobrevoando. Se você olhar pela janela e ver Estátua da Liberdade, o bebê seria estadunidense, porque quem nasce em solo americano ou acima dele vai ser de lá. Mas se você enxergar o Big Bang, vai ser mais complicado, porque pra Inglaterra não importa onde você nasce, e sim de onde são os pais. E se os pais fossem brasileiros, a criança também seria. Se você estiver sobrevoando o Brasil, a regra é a mesma dos Estados Unidos. Independente dos pais, o bebê vai ser brasileiro. Imagina ter essa sorte. Mas se o avião estiver sobrevoando águas internacionais, não significa que ele não vai ter país. Se a criança não tiver cidadania de outro lugar, vai ser do país onde o avião tá registrado. Se o avião for da Safran, vai ser francês. Se for Airbus, vai ser alemão. E se for Boeing, seria
dos Estados Unidos. Porque os lacres de lata têm esse buraco. Muita gente acha que os lacres da lata de refrigerante têm esse buraco pra você apoiar o canudinho. E apesar de ser útil, o motivo real não é esse. Quando os refrigerantes foram lançados, o lacre tinha um buraco grande o suficiente pra você enfiar o dedo. Porque no design original, você precisava realmente puxar pra tirar uma parte do metal. E quando eles mudaram pro novo design, eles mantiveram o buraco pra lembrar do passado e pra economizar metal. Palavras normais em outras línguas, mas que em português ficam bizarras. Cara, em japonês significa ardido e significa o número 9. O C na Colômbia significa ônibus, mas não daqueles grandes, os menores. Na Espanha, porra, um tipo de churros que vem com calda. Cocô em finlandês significa inteiro, enquanto pum em romeno significa calmaria, paz, que você realmente sente depois de soltar uma bufa. Por fim, na Indonésia, bunda é um jeito carinhoso de chamar a sua mãe. Palavras normais em outras línguas, mas que em português ficam bizarras. Cara, em japonês significa ardido e significa o número 9. O C na Colômbia significa ônibus, mas não daqueles grandes, os menores. Na Espanha, porra, um tipo de churros que vem com calda. Cocô em finlandês significa inteiro, enquanto pum em romeno significa calmaria, paz, que você realmente sente depois de soltar uma bufa. Por fim, na Indonésia, bunda é um jeito carinhoso de chamar a sua mãe. Sabia que aqui na Espanha você consegue comprar uma casa por €1? Se você planeja em morar fora do Brasil, talvez essa seja a sua chance. Porque sim, por R$5 você pode comprar uma casa aqui. As autoridades daqui fizeram isso como uma oportunidade para reviver algumas áreas que não tinha muita população jovem, como algumas vilas e lugares assim. E para aumentar o turismo e a população de pessoas jovens que moram nessas áreas, eles estão vendendo casas por €1, que dá R$5. E você deve estar pensando que tem alguma pegadinha, né? Não, mas tem algumas regras. Essas casas em geral são abandonadas ou antigas e você vai precisar reformar ela, mas ainda assim, comprar uma casa por €1 e depois reformar ainda sai muito mais barato do que comprar uma casa num lugar mais caro. E aqui tem mais de 3.000 vilas que já participam dessa iniciativa. Então tem lugares para todos os gostos, maiores, menores, com montanha, perto de mar. O único porém é que você provavelmente não vai morar numa mansão, mas se você gosta de coisas mais calmas e lugares menores, é uma boa iniciativa. Imagina se algum de vocês muda pra Espanha por minha causa, porque viu esse vídeo. Caso aconteça, me manda mensagem, porque eu vou adorar saber. Celebridades que arrumaram trabalhos normais depois da fama. Apesar do Hugh Jackman ter ficado muito famoso, principalmente depois de Wolverine, ele constantemente trabalha como barista em um café de Nova York. Ele diz que não faz isso pelo dinheiro e sim pela conexão com as pessoas. E que ele gosta de conversar com pessoas normais que não estejam no mundo das celebridades. E essa paixão por café também fez ele abrir uma marca de café na Austrália. John Cena. É praticamente impossível não saber quem ele é. Mas o que quase ninguém sabe é que ele tem um segundo trabalho: colocar fantasias e visitar crianças em hospitais. Apesar de ele não receber nenhum dinheiro com isso é parte da rotina dele, fazendo a diferença na vida de pessoas que estão passando por um momento difícil. Shaquille O'Neal. Todo mundo já viu o rosto dele e sabe quem ele é. Mas ele constantemente trabalha como policial em Nova York. E também não recebe nenhum dinheiro pra isso. Ele diz que faz esse trabalho porque ele gosta de ajudar a comunidade dele. Lisa Kudrow. Ela ficou extremamente famosa, principalmente pelo seu papel em Friends. Mas além de ser atriz, ela também é fotógrafa. E teve o seu trabalho exibido em várias galerias de arte super famosas. Além de ter vendido as suas fotografias por preços exorbitantes. O que mostra que ela é uma artista completa. Quanto custa um corpo humano? Vídeo 100% educativo. O coração é o órgão mais caro e custa cerca de R$5 milhões. Seguido pelo fígado, que custa R$2,5 milhões. Os rins também são valiosos e custam em média R$2 milhões cada. Já o intestino delgado é mais em conta e pode ser vendido por R$12.500. A pele humana custa cerca de R$50 por centímetro. E isso dá um total de R$350 mil só com a pele. Os globos oculares são mais baratos do que eu imaginava, custando R$7.500 cada. Os
sangue é vendido por aproximadamente R$ 1.750 por litro. E tirando o sangue do corpo inteiro, que dá mais ou menos 5 litros, o total seria 8.750. As mulheres, teoricamente, valem mais do que os homens por causa dos óvulos. E